Apesar de os fractais e gráficos vetoriais não serem capazes de concretizar todos os desejos dos designers de jogo, o videogame 3D daria um salto gigante na década de 90, graças a um microcomputador. As CPUs já haviam chegado a um ponto em que se podia desenhar muita coisa na tela. Isso interessava aos games. Ninguém queria mais saber de 2D. Nos anos 90 surgiram novas ferramentas. Havia processadores especializados que faziam cálculos com números de ponto flutuante e podiam calcular como a luz interfere em um ambiente. Isso permitiu que o resto da indústria tirasse proveito do novo poder dos micros e pensasse em criar jogos mais maduros que proporcionavam experiências mais adultas. Os novos processadores permitiam que os programadores tivessem poder computacional suficiente para criar um espaço realmente tridimensional. O novo gênero se aproveitou da tecnologia de uma maneira ainda mais explosiva do que o jogo de tiro em primeira pessoa. Nos jogos de tiro em primeira pessoa, você é o personagem. Você enxerga com os olhos do personagem. A mudança do ponto de vista em terceira pessoa para o ponto de vista em primeira pessoa deu aos jogos o poder de colocar o jogador na pele do personagem, e aquilo foi uma experiência nova para mim. De repente você estava dentro do jogo, estavam atirando e você atiravam. Isso mudava a sensação do jogo. Ele ficava assustador. O surgimento do jogo moderno de tiro em primeira pessoa foi com o Castle Wolfenstein 3D. Não existe nada mais divertido do que atirar em nazistas com uma pistola. Talvez exista, mas é divertido. As mentes dinâmicas por trás das balas mais sangrentas e rápidas da época foram John Romero e John Carmack, dois fãs de jogos muito parecidos que se conheceram na Soft Disc em Louisiana. Esses caras se conheceram no trabalho e descobriram que tinham no videogame um interesse em comum, principalmente o John Romero, que era extrovertido, engraçado e impetuoso. Já o John Carmack era um pouco mais introvertido. O que o Carmack conseguiu fazer foi trazer velocidade ao jogo, junto com gráficos de alta qualidade. Os movimentos eram tão rápidos que o game era diferente de todos os outros. Não deu para fazer tudo o que queríamos com os gráficos de Wolfenstein, porque os recursos eram limitados. Então sacrificamos o visual em prol da velocidade. Mas o Wolfenstein 3D foi pioneiro em um novo estilo de jogo. E as deficiências no visual eram compensadas pela trilha musical. O game causou uma certa polêmica na Alemanha na época, porque os símbolos do Terceiro Reich haviam sido banidos na Alemanha Ocidental. Além disso, o jogo foi proibido porque usava um tema que era praticamente um hino nazista. A gente acabou entrando na lista negra da Alemanha. Eles não podiam mostrar símbolos nazistas, a águia de ferro e esse tipo de coisa. Tudo isso é proibido no país. Eles não queriam mostrar violência e incitar tumultos. Castle Wolfenstein 3D foi tão polêmico quanto popular. Mas não demorou muito para os criadores lançarem um título ainda mais sangrento e extremo: Doom. Em 1993, Doom expandiria um mundo virtual que estava prestes a explodir. Doom começou com a tecnologia. O objetivo de Doom era criar um mecanismo muito mais legal do que o de Wolfenstein. Isso incluía pisos com desníveis, tetos com desníveis e diferenças de luz. Em Doom, você é um fuzileiro do espaço que foi sugado para o inferno e precisa lutar contra monstros e vários tipos de inimigos misteriosos. O jogo não oferecia apenas uma qualidade de vídeo superior à de Wolfenstein 3D, mas também mais armas e maneiras melhores de trucidar o inimigo. Se você destrói alguém e ele cai, é meio sem graça. Mas se ele explode em pedacinhos que saem voando, é mais legal. Desde que não sejam muitos pedacinhos, eu acho. Eles inventaram games que queriam jogar, mas não sabiam direito que tipo de jogo era esse, porque ainda não havia sido inventado. Mas eles sabiam que queriam uma coisa diferente de Mario.
O jogo de tiro em primeira pessoa tinha uma carga de violência e de maldade inerente absolutamente inacreditável. Isso era uma catarse para a molecada. O jogo mexia com eles da mesma forma que o rock havia mexido com seus pais e permitia que eles expressassem coisas que não eram capazes de expressar sozinhos, mas que sentiam. Os adolescentes dos anos 90 se envolveram de corpo e alma com este novo gênero sombrio e gastavam quase tanto dinheiro nos videogames quanto no cinema. Era meio análogo ao que a banda Nirvana estava fazendo no cenário musical. Esses jogos de tiros e tudo o que acontecia no mundo dos microcomputadores nos anos 90 tinha esse espírito e essa energia. Era uma forma rebelde de punk rock e de heavy metal. Foi uma explosão do underground que muita gente nunca tinha ouvido falar. Foi um divisor de águas. As pessoas do outro lado não entendiam. Além de não entender, elas achavam que era ruim. Achavam que estava arruinando a decência da sociedade. Podemos considerar Doom como o game mais expressivo da geração X. Afinal, o nome Doom significa condenação e expressa um conceito muito cínico, que é você vai morrer. Particularmente, eu sou contra coisas de mau gosto em qualquer mídia. Acho que a nossa sociedade seria melhor sem isso. Em 1993, o debate sobre a violência no videogame aconteceu em nível nacional nos Estados Unidos. O senador Joseph Lieberman liderou uma série de audiências no Congresso. The real fear is that there are vulnerable children out there who will be personally affected by these games and begin to think about acting them out. I hope you walk away with one thought today, that if you don't do something about it, we will. Sob pressão do governo, a indústria lançou o Conselho de Classificação Etária do Software no outono de 1994. A ideia, quando o conselho surgiu, foi suprir uma necessidade, porque os pais precisavam entender que só porque tal coisa era um videogame, não significava que seu filho pequeno podia jogar. Videogames não eram mais coisa de criança. Em 2002, o Japão também criou um órgão de classificação etária para videogames e jogos de computador. Foi uma resposta principalmente ao aumento do erotismo nos games japoneses. Mas na Europa foi adotado um sistema de autorregulamentação. Os europeus sempre acreditaram que os jogos norte-americanos eram muito violentos. E na Europa sempre existiu uma restrição por parte dos importadores e fabricantes a respeito do que podia ser comercializado. Vários games foram proibidos na Alemanha e na Escandinávia porque eram violentos demais. Para alimentar o debate sobre a violência nos videogames, muitos críticos mencionaram um evento trágico na história dos Estados Unidos. Em 1999, Eric Harris e Dylan Klebold atiraram em 12 colegas no Colégio Columbine, no Colorado. Em seguida, os assassinos tiraram suas próprias vidas. Ambos eram fãs de Doom e jogaram o game incessantemente nas semanas anteriores ao tiroteio.